galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 7. Na pressa de ir para o clube, Olivia quase se esquece de levar o livro, mas felizmente se lembra a tempo quando estava saindo. Ela costuma aguardar ansiosamente esses encontros, mas hoje tem a sensação de que está chateada demais com Riley para aproveitar qualquer coisa. O jantar deles depois da conversa com o advogado foi tenso. Ela vai andando até a casa de Suzanne Halpern na rua Finch. O clube de leitura foi iniciado alguns anos antes por mulheres da vizinhança que se conheciam da escola, da academia e de outras atividades do bairro. Há muitas participantes frequentes. Todas se revezam como anfitriãs. Suzanne, que é um tanto exibida, adora quando é a sua vez de receber o clube de leitura. Sempre faz um alvoroço. Prepara aperitivos sofisticados que combinam pomposamente com os vinhos corretos. Quando é a vez de Olivia, ela costuma comprar um bom tinto encorpado e um branco genérico que combina com tudo, além de petiscos práticos no supermercado. Ser anfitriã não é algo de que goste muito. Para ela, o bom do clube de leitura é sair de casa. Glenda já está lá quando Olivia chega. As mulheres estão de pé na sala conversando com suas taças de vinho e seus pratinhos de comida, tendo deixado os livros onde vão se sentar. O livro desta noite é o último lançamento de Tana French. Naturalmente, elas nunca começam com o livro. Primeiro conversam um pouco, em geral sobre os filhos. Todas têm filhos. E é isso que estão fazendo quando o celular de Janet apita. Olivia vê olhar para o telefone casualmente e, de repente, a expressão da amiga congela. Ao mesmo tempo, Olivia ouve outros 2 ou 3 telefones recebendo mensagens e se pergunta o que está acontecendo. Meu Deus! Deixe escapar Janet. O que foi? Pergunta Olivia. Vocês se lembram da Amanda Pierce, a mulher que desapareceu há algumas semanas? Pergunta Janet. Claro que todas lembravam, pensa Olivia. Amanda havia abandonado o marido da noite para o dia sem dar nenhuma satisfação. Olivia só a conhecia de vista. Na verdade, só a havia encontrado uma vez, cerca de um ano antes, em setembro, pouco depois da mudança dos Pierce para lá, em uma festa do bairro realizada no pequeno parque entre as ruas Sparrow e Finch. Amanda era estonteante. E todos os maridos ficaram olhando para ela praticamente babando, tropeçando uns nos outros para lhe oferecer coisas. Ketchup para o cachorro-quente, um guardanapo, uma bebida. Enquanto as esposas tentavam não parecer muito irritadas. Ela parecia uma modelo, ou atriz. Era linda a esse ponto. Extremamente sexy, confiante. Estava sempre com roupas elegantes e óculos escuros da moda. O marido dela, Olivia não recorda o nome dele. Também era um espetáculo. Tinha o mesmo ar de estrela de cinema, mas era mais reservado. Um observador. Eles moravam na mesma rua de Olivia um pouco antes de chegar à sua casa. Ambos tinham 20 e muitos anos, sendo, portanto, consideravelmente mais jovens do que ela e as amigas. E não tinham filhos, então não havia muitos motivos para se cruzarem. Ela não desapareceu. Corrige Suzanne. Deixou o marido. Acabou de ser divulgada uma notícia. Contesta Janet. Encontraram o carro dela num lago perto de Canning e o corpo dela estava no porta-malas. Há então um silêncio atordoante em meio ao assombro. Não é possível, diz Beck erguendo os olhos do celular, o rosto de repente pálido. Olivia lembra com um sobressalto que Riley esteve na casa dos Pierce. Pobre Robert. Sussurra Beck. Becky Harris é a vizinha de porta dos Pierce. Foi ele que informou o desaparecimento. Ele mesmo me contou. Beck é amiga de Olivia e lhe contou tudo. Olivia de repente imagina Becky, que ainda é uma mulher bastante atraente, embora não tanto quanto pensa, conversando com o belo marido abandonado por cima das cercas dos fundos. Eu me lembro dessa história, diz Glenda parecendo abalada. Mas, se não me engano, a polícia não o levou a sério porque ela havia mentido sobre ter ido viajar com uma amiga. Acho que eles pensaram que ela o havia deixado, que não se tratava exatamente de um desaparecimento.
Bem, agora está claro que se trata de um assassinato, afirma Janet. O que mais diz a notícia? Pergunta Olivia. Só isso, sem mais detalhes. Vocês acham que foi o marido? Pergunta Suzanne depois de um momento, olhando em volta para todas elas. Será que ele a matou? Eu não ficaria surpresa. Diz Janet num tom baixo. Beck se vira de repente para ela. Você não sabe do que está falando! A explosão de Beck dá lugar a um breve momento de silêncio e tensão. Então Suzanne comenta com sua voz permeada de perplexidade. Isso é assustador. O marido pode muito bem ser inocente, sugere Zoe. Mas não costuma ser o marido? Pergunta Suzanne. Se ele a tivesse matado, diz Beck, por que pediria à polícia que a procurasse? Está claro que Beck não quer acreditar que seu belo e solitário vizinho possa ser um assassino. Bem, diz Olivia, ele teria que informar o desaparecimento dela, não é? Não poderia simplesmente fingir que não havia acontecido nada. Teria que fazer o papel do marido preocupado, mesmo que fosse o assassino. Meu Deus, você é tão mórbida! Exclama Glenda. Pense bem, retruca Olivia pensativa. Seria o crime perfeito. Ele mata a mulher, informa seu desaparecimento e conta à polícia que ela disse que ia viajar com uma amiga no fim de semana. O que era mentira. Então, quando ela não volta, a polícia supõe que apenas abandonou o marido e não se empenha tanto na busca. É brilhante, na verdade. Todas ficam olhando para ela. Olivia acrescenta. E se eles nunca encontrassem o carro no lago, ele provavelmente ia conseguir se safar. Não sei se gosto desse raciocínio, diz Suzanne. Beck olha para Olivia irritada e diz. Quero deixar claro que não acho que tenha sido o marido. Suzanne se levanta e volta a encher as taças de vinho de todas. Está visivelmente abalada. Meu Deus, vocês se lembram de como ela era linda? Lembram da festa no ano passado? Foi a primeira vez que a vimos de verdade. Ela tinha todos os homens na palma da mão. Lembro muito bem, afirma Beck. Ela estava muito ocupada sendo fascinante para poder ajudar na limpeza. Talvez alguém a estivesse perseguindo ou alguma coisa assim, diz Glenda. Uma mulher como ela adorava flertar com os homens. Não sei como o marido aguentava, comenta Zoe. Zoe também estava na festa. Lembra Olivia olhando ao redor. Todas estavam lá. Talvez o problema tenha sido esse. Talvez ele a tenha matado por ciúmes, diz Janet. As mulheres olham umas para as outras desconfortáveis. Zoe resolve mudar de assunto. Alguém aqui ouviu falar das invasões e das cartas anônimas? Olivia sente um frio na barriga e evita olhar para Glenda. Merda! Nunca deveria ter escrito aquelas cartas. Ela pega sua taça na mesa de centro. Que invasões? Que cartas anônimas? Pergunta Suzanne. Foi Carmine Torres que me contou, diz Zoe, a minha nova vizinha. Ela me disse que recebeu uma carta anônima hoje de manhã, de uma mulher dizendo que o filho invadiu a casa dela e pedindo desculpas. Parece que ela colocou a carta na caixa de correio durante a noite. Você está falando sério? Pergunta a Janet. Não ouvi nada sobre isso. Zoe assente. Ela bateu na minha porta para perguntar se eu também tinha recebido uma, mas não recebi, diz ela. E levaram alguma coisa? Pergunta Suzanne. Ela acha que não. Diz que olhou tudo e não deu falta de nada. Olivia se atreve a olhar de relance para Glenda e um lampejo de reconhecimento atravessa as duas. Ela precisa conversar com a amiga depois do clube de leitura. Não tinha contado a ela sobre as cartas. Alguma outra casa foi invadida? Pergunta Suzanne. Não ouvi nada sobre isso. Não sei, responde Zoe. A carta falava em outros arrombamentos. Eu mesma li. Carmine me mostrou. Olivia se sente ligeiramente nauseada e coloca a taça de vinho na mesa. Não era isso que esperava que acontecesse nem um pouco. Ela só queria se desculpar. E não que outras pessoas lessem a carta. Não queria que ninguém tentasse descobrir quem a havia escrito. E certamente não queria ver ninguém fazendo fofoca sobre isso. Devia ter deixado as coisas como estavam. Como pôde ter sido tão burra? O advogado tinha razão. O que ela fez foi atiçar o vespeiro.
Vocês tinham que ver a carta, exclama Zoe. Coitada da mulher que a escreveu. Ao que parece, o garoto entrou no computador das pessoas e escutem essa. Até enviou e-mails de trote das contas de e-mail delas. Não acredito! Exclama Suzanne horrorizada. E o que dizia esses e-mails? Pergunta Janet, ao mesmo tempo consternada e animada. Não sei, responde Zoe. Carmine me disse que não encontrou nada no computador dela. Isso deve ter acontecido na casa de outra pessoa. Só me parece uma brincadeira de adolescente, diz Glenda em um tom pragmático. E a mãe está agindo de maneira decente ao se desculpar. Esse é o tipo de coisa que poderia acontecer a qualquer uma de nós que temos filhos. Sabemos muito bem como são os adolescentes. Olivia percebe que algumas mulheres a sentem pesarosas e solidárias. Sente-se imensamente grata a Glenda nesse momento, mas toma cuidado para não deixar transparecer. Acho que preciso ser mais cuidadosa com esse negócio de trancar portas e janelas, comenta Suzanne. Nem sempre verifico se estão trancadas antes de ir dormir. É tão assustador imaginar alguém andando pela sua casa e mexendo no seu computador quando você não está. Sussurra Janet. E pensar que se essa tal de Carmine não tivesse recebido a carta, jamais teria descoberto isso. Há então um breve silêncio enquanto todas parecem refletir sobre o assunto. Talvez tenham entrado na casa de uma de nós, especula Zoe. Nesse caso, teríamos recebido uma carta, replica Suzanne. Não necessariamente, diz Zoe. E se o garoto não tiver falado à mãe sobre todas as casas? E se não tiver revelado a verdadeira extensão do que estava fazendo? Pode ser que ele tenha invadido várias casas e as pessoas nem tenham percebido. É isso que Carmine acha. Talvez nós todas devêssemos nos preocupar. Olivia olha para as mulheres em volta. Elas parecem genuinamente preocupadas com a possibilidade de suas casas terem sido invadidas. Seria possível que Riley tivesse mentido para ela sobre a frequência de suas ações? Olivia sente o estômago embrulhar. Tem vontade de ir embora dali. Acho que deveríamos conversar sobre o livro. Sugere Suzanne, por fim.